Rafael, qual fundo imobiliário eu devo investir? Como analisar esses fundos para poder compor meu patrimônio? Bom, se você quer aprender, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te ensinar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula e hoje é mais uma edição do nosso quadro Analisando Ativos, só que de uma forma diferente das outras edições. Nessa edição eu estou trazendo apenas fundos imobiliários, então vou trazer uma análise básica e alguns exemplos de alguns fundos, dos melhores dos quais eu trouxe hoje, para a gente poder aí aprender ainda mais e para que eu possa passar para vocês de uma forma aí bem didática e que vocês possam conseguir aí compor o patrimônio de vocês para a independência financeira, certo? Então, de uma forma objetiva, a gente já vai para o primeiro fundo. E o primeiro deles é o CSHG Logística. Esse fundo, que é um dos principais fundos aí existentes na atualidade no nosso país, ele foi criado em 2011 e tem por objetivo a exploração de logística, ou seja, de galpões logísticos e afins. Esse fundo ele foi avaliado aí no primeiro trimestre de 2021 com um patrimônio total, ou seja, um valor de mercado no valor aí de 1 bilhão e cerca de 200 milhões de reais. Nos critérios de análise, a gente tem o primeiro, que se equipara aí à análise de ações, que seria a boa governança, com uma gestão ativa, no caso dos fundos. E de fato, esse fundo, o CSHG, ele tem uma boa governança e ele também é de gestão ativa, não tem nenhum tipo de rolo evidente, certo? Para o segundo critério, a gente analisa se ele possui somente tijolo. Qual que é a diferença de fundo de tijolo, fundo de papel e fundo híbrido? Eu não vou passar aqui para a gente não fazer uma aula muito grande, mas é só pesquisar aqui nas nossas aulas que tem aí as diferenças e por que a gente só trabalha com fundo de tijolo, certo? Então, o CSHG, ele sim só possui fundos de tijolos. O terceiro ponto é se ele foi criado há mais de 5 anos, né? Ele tem mais de 5 anos de existência, fazendo um paralelo aí com a análise de ações. E de fato, como eu disse na introdução, esse fundo ele foi criado em 2011, então ele tem aí cerca de 10 anos já de existência. O quarto critério é se ele possui aí mais de 5 imóveis. A gente não trabalha com fundos que possuem apenas um imóvel ou de 1 a 5, né? Só se o fundo for muito bom, mas mesmo assim a gente costuma descartar. Então, sim, esse fundo ele possui bem mais até de 5 imóveis. No quinto critério, a gente tem lucros consistentes e patrimônio crescente. Vou trazer aqui para vocês, a gente pegando a análise do primeiro trimestre de 2017, ou seja, voltando 5 anos, ele teve um resultado em imóveis no valor de 5 milhões e 800 mil reais. Já no primeiro trimestre de 2021, sempre crescendo, ele fechou com 37 milhões 987 mil reais. Agora o patrimônio líquido saiu então lucros consistentes com certeza ele tem, né? Foi até crescente. Patrimônio total saiu de primeiro trimestre de 2017 com 374 milhões de reais e fechou o primeiro trimestre de 2021 com 2 bilhões 706 milhões de reais. Então sim, é um patrimônio crescente, certo? E agora o sexto e último critério, que é a vacância. A gente analisa a vacância no caso de fundos imobiliários. Eu vou trazer aqui para vocês. O aceitável é de 0 a 20%, sendo que o padrão mesmo bom é de 0 a 10%, certo? Então, esse fundo ele saiu do primeiro trimestre de 2017 com 18,44% de vacância e chegou aí no primeiro trimestre de 2021, sempre oscilando de forma positiva, às vezes de forma negativa, fechando com 15,21% em 2021. Então, sim, também ele passa no critério de vacância. Então, analisados todos esses critérios, sim, o CSHG tem o nosso selo de aprovação, a aprovação do Viva no Comando. O segundo fundo é o Quineia. O Quineia Renda Imobiliária é um fundo que foi criado em 2010 e tem por objetivo a exploração híbrida, ou seja, trabalha com galpões logísticos e outros tipos de segmentos nesse ramo de imóveis, certo? O valor de mercado dele fechou em 3 bilhões 700 milhões de reais. Nos critérios de análise, a gente tem o primeiro, boa governança. De fato, o Quineia ele possui uma boa governança, não tem rolo evidente e principalmente possui gestão ativa. Se você não sabe qual é a diferença de gestão ativa e passiva, nesse caso, no caso de fundos imobiliários, também tem aula aqui no Viva no Comando falando o porquê e o porquê
a gente prefere gestão ativa, certo? Então o primeiro ponto já foi passado. Segundo ponto, se possui somente tijolo. Sim, o fundo Quineia ele só possui imóveis tijolo, ou seja, não tem recebíveis imobiliários, né, que seriam os fundos de papéis, ou híbridos, que seriam a mistura dos dois. Então só possui imóveis. Terceiro ponto, se existe há mais de 5 anos. Sim, o fundo Quineia, como eu disse na introdução, também foi fundado aí em 2010, então possui aí cerca de 11 anos de existência. Quarto critério, se possui 5 ou mais imóveis em seu portfólio. E sim, o fundo Quineia possui aí também bem mais de 5 imóveis. No quinto critério, a gente tem lucros consistentes e patrimônio crescente. Lucros, resultado aí de imóveis do Quineia, saiu do primeiro trimestre de 2017, voltando 5 anos, de 33 milhões de reais, 425 mil, para 57 milhões 125 mil. Então sim, são lucros aí crescentes, né? Não só consistentes, mas crescentes. Ele variou aí, mas sempre crescente. Patrimônio líquido saiu de primeiro trimestre de 2017 com 1 bilhão 992 milhões e fechou o primeiro trimestre de 2021 com 3 bilhões 772 milhões de reais. Então sim, patrimônio crescente. E o sexto e último critério, vacância. A vacância, como eu disse, ela é aceitável aí até 20%, certo? Mas o ideal mesmo é que seja até 10%. Saiu do primeiro trimestre de 2017 com 11,95% e fechou aí o primeiro trimestre de 2021 com 11,82%, sempre variando aí de forma positiva e negativa, mas sempre se mantendo consistente, constante, certo? Então, analisados todos esses pontos, o Quineia Renda Imobiliária também tem um selo de aprovação do Viva no Comando. O próximo fundo é o CSHG Real Estate, um pouco diferente do primeiro que a gente trouxe. Esse fundo aí ele tem por objetivo a exploração aí de lajes corporativas, trazendo aí para uma coisa mais simples seria a construção aí de prédios corporativos, né, para salas comerciais e outras coisas que sejam afins a esse tipo de negócio. Ela foi fundada em 2009 e tem o seu valor aí, o seu patrimônio, cerca de 3 bilhões de reais. Nos critérios de análise, a gente tem o primeiro, que seria boa governança. De fato, esse fundo ele possui uma boa governança, sem rolo evidente e principalmente possui gestão ativa. Segundo ponto, se ele possui somente tijolo. Sim, esse fundo ele só trabalha com imóveis físicos, certo? Terceiro ponto é se ele possui aí uma existência de mais de 5 anos. E assim como eu disse, ele foi fundado em 2009, então possui aí cerca de 12 anos de existência. O quarto ponto é se ele possui mais de 5 imóveis, 5 ou mais, né? Melhor dizendo. E sim, ele possui bem mais de 5 imóveis, certo? Quinto critério, se possui lucros consistentes e patrimônio crescente. Então eu vou trazer aqui para vocês, analisando aí primeiramente os lucros. Então ele saiu do primeiro trimestre de 2017, ou seja, 5 anos atrás, que é a nossa análise, com 16 milhões 281 mil reais e fechou o primeiro trimestre de 2021 com 28 milhões 194 mil reais. Então lucros, além de consistentes, sempre crescentes com esse passar de tempo aí nessa análise de 5 anos. O outro ponto, patrimônio líquido crescente. A gente sai aí do primeiro trimestre de 2017 com 1 bilhão e 97 milhões e finaliza o primeiro trimestre de 2021 com 1 bilhão 999 milhões de reais. Durante todo esse tempo houveram oscilações, mas nunca de forma negativa. Então foi sempre crescente. Então passa também nesse critério. Próximo critério, sexto e último, vacância. A vacância, como eu disse, o aceitável é até 20%. Ele saiu do primeiro trimestre de 2017 com 30,37% e fechou o primeiro trimestre de 2021 com 23,18%. Teve oscilações aí, por exemplo, do primeiro trimestre de 2019 fechou com 17,83%, mas sempre, infelizmente, teve um pouco dessa vacância elevada, mas pelo menos diminuiu desde esse início de análise, né, de 5 anos atrás, que começou com 30 e fechou com 23. Então é uma vacância elevada sim, é preciso ficar de olho, mas mesmo assim ainda passa no critério. Então, finalizada a análise, depois que a gente passou todos esses critérios, esse fundo também tem
o nosso selo de aprovação do Viva no Comando. E o quarto e último, a gente tem o Vinci Shopping Centers. Como o próprio nome já diz, o objetivo dele é a exploração de shopping centers, né? Ou street malls, ou coisas que sejam afins aí, ativos que sejam afins a estes que eu estou passando, certo? Foi fundado em 2014 e possui aí, para o primeiro trimestre de 2021, um patrimônio líquido de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nos critérios de análise, a gente vai para o primeiro, que é boa governança. De fato, esse fundo ele possui boa governança e é de gestão ativa. Então passa no primeiro critério. Segundo critério, se possui somente tijolo. Sim, o Vinci Shopping Center só possui imóveis físicos. Terceiro critério, se possui aí uma existência de mais de 5 anos, ou 5 anos ou mais, também serve, né? E sim, de fato, como eu disse, ele foi fundado em 2014, então possui mais de 5 anos. Quarto critério é se ele possui aí 5 ou mais imóveis. Também o Vinci Shopping Center tem muito mais aí de 5 imóveis. Quinto critério é se possui lucros consistentes e patrimônio crescente. Vamos lá que eu vou trazer para vocês. Saindo do primeiro trimestre de 2017, estava aí com um resultado em imóveis, né, no valor de 6.906.000, e fechou o primeiro trimestre de 2021 com 25.599.000, e sempre crescente, nunca houve queda durante todo esse período. Então, lucros, além de consistentes, crescentes. Patrimônio agora, saiu do primeiro trimestre de 2017 com 91 milhões de reais, aproximadamente, e fechou o primeiro trimestre de 2021, com 1 bilhão 703 milhões de reais. Então, um patrimônio mais que crescente, certo? E o sexto e último critério para a gente analisar seria a vacância. A vacância dele saiu do primeiro trimestre de 2017 com 4,72%, ou seja, um ótimo, e fechou o primeiro trimestre de 2021 com 8,24%. Então, vacância controlada e dentro do parâmetro que a gente admira aí, né, que a gente traz como o ideal, que seria até 10%, certo? Então, finalizada a análise do Vinci Shopping Centers, ele também passa em todos os nossos critérios e tem o selo Viva no Comando de aprovação. Então é isso, pessoal. Finalizado a análise aí dos fundos imobiliários que eu trouxe como exemplo para a gente poder estudar. Espero que vocês tenham aprendido aí as formas básicas de se analisar fundos imobiliários, né, através desses exemplos, através dos critérios que eu tenho passado para vocês. Se ficar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Não se esqueça aí de seguir, de compartilhar e ajudar a gente a conseguir produzir conteúdos cada vez melhores e mais informativos, mais instrutivos para todos vocês, certo? Não se esqueça, como eu sempre falo, que a gente está presente aí no YouTube, no Facebook e no Instagram. Não deixa de seguir, de acompanhar a gente lá, certo? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado mais essa aula e nós nos vemos na próxima.